Pega aí a sua Bíblia e abre aqui agora em Êxodo 6, 2, 3, vai dizer o seguinte: falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão e Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yarvá, e o de Revavirreu, o tetagrama, não lhes fui conhecido. Olha o problema que nós vamos entrar agora, meus colegas. Gênesis 12, 8 vai dizer o seguinte: edificou um altar ali a Yarvá e invocou o nome do Senhor. Complicado, né? Então nós temos aqui um texto que claramente desmente o outro. Sim, era invocado o nome do Senhor como Yarvá. Gênesis 15, 7 vai dizer o seguinte: e disse-lhe mais, eu sou o Senhor. Quando tem Senhor, já sabe, né? É Yarvá, e o de Revavirreu, tetagrama, YHWH. Vai dizer aqui o seguinte aqui, ó: que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra como herança. Então, já era conhecido o nome Yarvá, sim. Gênesis 28, 13 a 16. Então mostrei para vocês que Abraão conhecia Yarvá, agora é Jacó, tá? Olha só. Eu sou o Senhor Yarvá, o Deus de Abraão, teu pai. Isso aqui ele falando para Jacó, tá? E o Deus de Isaque, a terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Então mais uma contradição. Sim, Deus já se revelara para Isaque, Jacó e Abraão. Gênesis 32, 9 e 12. Olha só, vai ter aqui o seguinte: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Yarvá, que me disseste, volta à tua terra e à tua parentela e te farei bem. Então, note, é contradição atrás de contradição. Qual desses versículos é o correto? Qual desses textos é o correto? Fica complicado para o crente responder. Em Números 23, 19 é dito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, ele se arrependeu de haver feito homem sobre a terra e exterminou toda a humanidade. Muitos aqui vão querer usar de um malabarismo, como em todas essas passagens que eu estou mostrando para vocês, para dizer que ali Deus se entristeceu. Porém, ele, ao fazer o ato de destruir a humanidade, para ver se dá jeito, ali mostra sim um arrependimento. E não só entristecer. Entristecer você fica triste, mas deixa seguir, né? Ali não, ali Deus ele tentou consertar, corrigir. Então teve um arrependimento da sua parte, um ato de correção naquilo que ele tinha feito. Outra contradição é que em Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém. Porém, você sabe que Deus tentou a Abraão, né? Fazendo com que ele chegasse ao ponto de sacrificar o seu filho. Porém, Deus o impediu de última hora. Então Deus experimentou sim. O próprio Jó foi experimentado, né? Foi tentado. Então sim, Deus tenta pessoas na Bíblia e testa sua fé. O que é estranho, pois um Deus onisciente não deveria testar e tentar ninguém, como o próprio homem no Jardim do Éden. Aquilo ali foi uma espécie de teste, a qual o homem teria falhado e o plano perfeito de Deus teria ido por água abaixo. Essas contradições estão provando para você que Deus não pode ser onisciente, ele não pode ser todo-poderoso, pois como alguém onisciente vai falar uma coisa, né, em uma passagem e depois se desmentir em outra? Isso daí é contra a natureza de Deus. Como eu já havia explicado, são pessoas diferentes em épocas diferentes escrevendo textos para uma comunidade diferente. Quando se junta tudo isso e cria uma Bíblia, ou seja, uma reunião de livros, essa reunião de livros vai conter contradições, porque não há Deus ali, não há Espírito Santo ali, não há inspiração divina. Existem somente ideologias políticas que estão sendo implantadas no texto para vender o ideal do autor para a comunidade. E quando esses conflitos ideológicos batem de frente, surgem as contradições. Então assim, você só vai continuar a ser enganado, feito de trouxa, achando que a Bíblia não tem contradição se você quiser. Eu, se eu fosse você, sinceramente, eu anotaria todos esses capítulos e versículos, todas essas contradições que foram ditas aqui nesse vídeo, levaria a uma autoridade religiosa, a um padre, a um pastor, e questionaria de boa fé, de bom coração. Você poderia me explicar como é que Deus diz não matarás e manda matar, não assassinarás e manda assassinar? Por exemplo, lá no dia em Números 15, 32 a 36, onde ele manda assassinar o homem que estava somente pegando um graveto no dia de sábado. Né? Então ele fala, não matarás, não assassinarás e manda matar, manda assassinar. Isso é estranhíssimo, né? Diz que não tem outros deuses, mas está recebendo a terra de um outro deus, de Elion,
estranho. Então, assim, essas contradições precisam ser respondidas. E a sua função, ir em grupos de WhatsApp, onde tem ali o seu pastor, onde tem o seu padre, perguntar, ir à igreja, perguntar, questionar. Perguntar para os outros irmãos. Perguntar não ofende. Pelo menos não deveria. Então, questione, pergunte,